Vamos aqui subir mais um herege. Deixa eu ver aqui. Eu vou subir um cara aqui. Aguardem aí, que ele queria fazer uma pergunta para você. Acho que você até conhece ele. É o Ô, Leandro, né? Glória. Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Pai do Senhor. Senhor, abre a câmera, meu querido. Varão, eu posso deixar a câmera fechada? É uma pergunta bem rapidinho. Vou aproveitar essa grande oportunidade de falar com o nosso irmão aí, Adriano, né? Adriano, boa noite, meu irmão. Tudo bem? Boa Tá me noite, escutando? Leonardo. Tudo bem? Tô sim, pode ficar à vontade. Pergunte. Muito bem. Varão, eu vou fazer uma pergunta que com certeza o senhor já conhece e é mamão com açúcar. Eu acredito que tudo que é testemunho de Jeová já deve ter escutado essa pergunta. Veja. A gente tem alguns exemplos, o apóstolo Paulo, por exemplo, chamando Jesus Cristo de nosso Deus, ele se refere a Cristo como sendo Deus dele e da igreja, da igreja a qual ele se dirigiu. Mas eu vou focar apenas num único versículo, que eu gostaria de que tu comentasse ele, que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, onde Pedro, ele refere-se a Cristo como sendo o Deus dele, chamando de nosso Deus novamente. Só que na Bíblia de vocês, a fala de Pedro não é a mesma que a gente encontra na Bíblia da gente, por exemplo, na Almeida Revista Corrigida, não é isso? Só que a gente sabe, inclusive, que existem traduções, fora a tradução de vocês, que a fala de Pedro ali está diferente. É, a pergunta é a seguinte, você acha que não seria mais interessante a gente abraçar a informação passada pelos manuscritos mais antigos, não? Tipo, o papiro 72, por exemplo, ele diz que Pedro, de fato, chama Jesus Cristo de nosso Deus. Me falar acerca de você esse papiro, é o mais antigo dessa passagem. Você entendeu? Entendi. Entendi. Obrigado pela sua pergunta. Ele está perguntando por que que Pedro, segundo ele, chamou Jesus de Eita, nosso varão, minha Deus e na minha internet. Bíblia fala diferente. É isso? Acho que a internet dele tá ruim. Acho que ele Mas vamos disse entender que a pergunta dele. Bom, primeira coisa, vamos ler o texto que ele está citando. 1 Pedro 1, versículo 2:1, né? 1 Pedro 2:1. Não, é 2 Pedro. 2 Pedro 2:1. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, cara, qual é o texto mesmo? Não lembro agora qual foi o texto que ele citou, não. Parece que ele vai voltar aqui. Deixa eu subir só para ele reformular. Deixa aí. É 2 Pedro 2, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. É 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo Versículo 1. 1. E o versículo É. 1. Deu para Na entender a minha pergunta, que a Bíblia, minha internet caiu aqui, varão. Deu para entender a pergunta? deu sim. É Qual, por qual... que que na minha Bíblia tem Pedro, por que que na tua Bíblia tem Pedro chamando Jesus de nosso Deus e na minha não tem? Não, a pergunta não foi essa. A pergunta é a seguinte: é, seria mais interessante ou mais inteligente a gente abraçar as Bíblias atuais, inclusive a tradução do Novo Mundo, que tem uma fala diferente ali de Pedro, onde Pedro ele não chama Jesus Cristo de meu Deus, do nosso Deus, né? Ou abraçar o manuscrito mais antigo dessa passagem, que mostra que Pedro chamou Jesus Cristo de nosso Deus. Tá. Então, primeira coisa, vamos ler os textos aqui, né? O texto fala assim: Simeão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que dirigiram uma fé tão preciosa como a nossa, por meio da justiça do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Tradução do Novo Mundo. Nas outras Bíblias deve estar assim: por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver qual que é a Bíblia que está realmente adulterada? Primeiramente, vamos pegar aqui da visão de Pedro. Quando Jesus perguntou para Pedro assim: Pedro, o que essa galera está dizendo que eu sou? Aí falaram assim: ah, tu é o Cristo, aliás, tu é o Messias, aliás, tu é o Filho, tu é o Elias,
tu é não sei quem e tal. Aí ele perguntou, e vocês? Vocês acham que eu sou quem? O próprio Pedro aí respondeu. O que é que Pedro disse para Jesus? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Pedro aprendeu com Jesus que Jesus ele era o filho de outra pessoa que era Deus. Afinal, Pedro não era unicista. Pedro não entendia que Jesus era o Pai e o Filho ao mesmo tempo. Então Pedro disse, olha, tu és o Cristo o ungido, o Filho de Deus. Essa era a crença de Pedro. E sempre Pedro demonstrou que essa era a sua crença. Qual era a crença de Pedro em relação a Jesus? Que Pedro era, ou melhor, que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido. Logo, Pedro tendo essa crença, ele jamais poderia dizer que Jesus era o Deus dele. Jamais. Até porque, o outro relato é em João capítulo 20, versículo 17. Olha como é que Jesus se refere a Pedro, depois de ter sido ressuscitado. Não só a Pedro, né, mas a Pedro, Barnabé, Tomé e os outros discípulos. Ele falou assim, Jesus disse-lhe, pare de me segurar, porque ainda não subi para o Pai. Vá a meus irmãos, e diga-lhes, eu vou subir para o Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então, 2 pontos aqui interessantes. Nesse contexto, como é que Jesus chama Pedro, Tomé e todos os demais discípulos ali? Ele falou meus adoradores? Não. Ele chamou Pedro e Tomé e os demais de meus irmãos. Então Pedro não era adorador de Jesus, Pedro era irmão de Jesus, em sentido espiritual, claro. Então Jesus tinha irmãos. E essa não é a primeira vez que ele faz isso, ele citou em outras ocasiões chamando os discípulos de seus irmãos. Por que Adriano, Pedro era ainda... desculpa atrapalhar, Varão. Não pode. Pode não, né? Continue, pode continuar. Aí Pedro é chamado por Jesus de meu irmão. Por quê? Porque o pai de Jesus é o mesmo pai de Pedro. Não no sentido carnal, nem consanguíneo, mas sim no sentido espiritual. O pai de Jesus é o mesmo pai de Pedro. Tanto que ele falou, eu vou subir para o meu pai e pai de vocês. E detalhe, ele completa dizendo, para o meu Deus, então Jesus tem um Deus, e o Deus de Jesus é o mesmo Deus de Pedro. E Deus de vocês, ele conclui a frase dizendo. Então, o que nós podemos entender do texto? Pedro, ele era irmão de Jesus, porque o pai de Jesus era o mesmo pai de Pedro, e o mesmo Deus de Pedro era o mesmo Deus de Jesus. Aí eu volto para agora contextualizando, Leonardo, aqui, e isso sendo feito, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. É isso? 1, versículo 1? Não. 1 Pedro, capítulo 2 Pedro. Aí, voltando agora, Pedro, tendo consciência de que ele era irmão de Jesus, tendo consciência que o pai de Jesus é o pai dele, tendo consciência ou a crença de que o Deus de Jesus é também Deus dele, Pedro escreveu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Pedro aqui se identifica dizendo que era apóstolo de Cristo. Não que ele era adorador de Cristo. Apóstolo ou seguidor de Cristo. Aí ele conclui dizendo, por meio da justiça do nosso Deus, esse nosso Deus aqui não é Jesus, porque o Deus dos cristãos
que inclui Pedro, conforme disse o apóstolo Paulo, era o Pai, em 1 Coríntios 8,6. Para nós há um só Deus, o Pai. Então, o nosso Deus é somente o Pai. E aí, ele conclui, como eu tenho a menção de uma pessoa e vou citar outra, eu uso a conjunção aditiva e do Salvador Jesus Cristo. Então, temos dois critérios aqui, o termo Deus e o termo Salvador. O termo Deus é aplicado ao Pai de Jesus Cristo. Por quê? Porque a crença do escritor de Pedro era essa. E Jesus, na crença de Pedro, era o Salvador. Porque ele aprendeu isso do próprio Jesus Cristo. Afinal, foi esse o ensinamento de Jesus para Pedro. Então, na cabeça, não do Leonardo, ou não de qualquer outro trinitário. E eu vou explicar por que esse texto, na visão trinitária, também está errado. Então, veja, na cabeça de Pedro, na crença de Pedro, na visão de Pedro, quando Pedro escreveu esses textos, a crença dele era que o Deus dele era o Pai e que Jesus era o Salvador. Ponto. Tanto é verdade que no versículo 2 ele continua escrevendo que vocês tenham cada vez mais bondade merecida e paz por meio do conhecimento exato de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja que novamente ele faz uma distinção. Deus e Jesus. Deus é uma pessoa à parte de Jesus Cristo, que é apenas Senhor. Deus e nosso Deus, exato, de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, se você continuar lendo todas as cartas aqui, toda a carta, você consegue entender claramente que para ele, no versículo 11, ele continua dizendo assim, ó, dessa forma lhe será concedida uma entrada gloriosa no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui ele está falando simplesmente de Jesus. E quando ele fala de Jesus, ele fala que Jesus é o nosso Senhor. Adon, não Adonai. No texto grego aqui, é Kyrios, né? Kyrie, alguma coisa assim. Mas ele está chamando Jesus de Senhor. E não tem nenhuma referência com o tetragrama no Antigo Testamento. Nenhuma. Aqui é senhorio, aquele senhorio que Deus fez com que Jesus tivesse. É esse aqui. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim prossegue a carta. Agora, vamos colocar o óculos da Trindade. Vamos imaginar, Leonardo, que você está certo. Que Pedro chamou Jesus de nosso Deus. Para o Trinitário, o Deus do Trinitário é a Trindade. Não é uma das três pessoas. Inclusive, a própria Bíblia Pentecostal, ela diz que nenhuma pessoa sozinha é Deus. O Pai não é Deus sozinho, ou seja, não é a Trindade. O Filho não é a Trindade. E o Espírito Santo não é a Trindade. O credo satanasiano nunca escreveu, ele escreveu muita besteira, mas ele não escreveu a besteira que vocês acreditam, que Jesus sozinho é a Trindade. Jesus sequer representa a Trindade. Não tem nada escrito na Bíblia, muito menos no credo de Atanásio, ele dizendo que Jesus é a personificação humana da Trindade. Não tem. Então, se Pedro fosse trinitário, ele não poderia se referir ao Filho sendo a Trindade, porque o credo não ensina isso. O credo trinitário não ensina que Jesus é a Trindade. Então você não pode dizer que Jesus é o seu Deus. Jesus compõe o Deus Trindade, segundo o que vocês acreditam. Então fica claro aqui, Leonardo, que a explicação é a crença de Pedro não era trinitária, e ele escreve pensando não como trinitário, e ainda que fosse, estaria errado. Por quê? Porque ele deixa claro aqui que se Deus é uma trindade, Jesus não pode ser sozinho esse Deus, porque Deus é a trindade. E Jesus não é sozinho a trindade. Ele é meramente a segunda pessoa do Deus que você acredita. Estão pedindo para eu ler aqui
para concluir, viu, Leonardo? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, a pedido aqui da galera. Conheço. Aí diz assim, ó, olha o que Pedro escreve na sua primeira carta. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Gramaticalmente, quantas pessoas Pedro está escrevendo aqui? Duas. Deus e Pai, que é uma, né? Ou seja, ele atrela o título Deus ao Pai. Beleza. E para Jesus, ele atrela a Jesus Cristo. Ou melhor, o título Senhor, ele atrela a Jesus Cristo. Então ele escreve, louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro tinha um completo entendimento de que o Deus e Pai era um e o Senhor dele era outro, que é Jesus. Diferente. Para Pedro, o único Deus era o Pai. Jesus era Senhor, embora ele fosse um ser divino, mas ele não era tão Deus quanto o Pai. Essa foi a crença que Pedro aprendeu, ouviu da própria boca de Cristo. Pedro não está interpretando nada. Pedro não está dizendo nada. Pedro está apenas repetindo o que ele ouviu com seus ouvidos Jesus ensinar. Jesus diversas vezes explicou para eles e para os seus discípulos que apenas o Pai, uma única pessoa, é o Deus de todos eles. Lá em João capítulo 8, ele fala que o Deus dos judeus ali era o Pai. Em João 17, ele fala que o único Deus é o Pai e que sozinho o Pai é o Deus verdadeiro. E ele perguntou para o próprio Pedro, Pedro, quem você acha que eu sou? Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E quem é esse Deus que tem um filho? O Pai. Então, acredito que assim, Leonardo, você viu na Bíblia, na crença de Pedro, no contexto histórico da Bíblia, narrado dentro da Bíblia, o próprio Pedro aí que você disse que ele chamou chamou Jesus de nosso Deus, na verdade, a não ser que Pedro estivesse se contradizendo, e eu acho que não é isso. E mesmo que fosse, mesmo que Pedro estivesse fazendo qualquer alusão à Trindade, estaria errado segundo o credo de Atanásio, porque Jesus sozinho não é a Trindade. Show de bola, Varão. Muito obrigado aí. Wesley, muito obrigado. Eu só gostaria de poucos segundos, né? Que nossa amiga aí dedicou um tempo, cerca de 13 minutos aí para responder essa pergunta. E isso mostra uma dedicação e um amor muito grande àquilo que é feito, né? Que ele faz. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Mas é o seguinte, veja, se tiver aí algum outro testemunho de Jeová que entendeu a minha pergunta, porque eu acredito que eu fui muito infeliz nela ao fazer. Porque eu perguntei, é inteligente da minha parte abraçar uma tradução do século XIX ou a tradução mais antiga do ano 200 praticamente, que diz que Pedro chamou Cristo sim de meu Deus, aliás, de nosso Deus, né? Como tu não tocou na resposta, foi para livro de João, foi para frente, foi para trás, mas não tocou nessa questão dos escritos mais antigos, aí eu deixo essa pergunta aí, algum outro testemunho de Jeová queira se aventurar e mandar para mim. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, testemunha. Ô, testemunha, rapidinho, só uma dúvida particular minha. Por que você usa esse nome, cara? Sim, porque o objetivo do canal, Varão, é trabalhar a questão das doutrinas das testemunhas de Jeová em específico. Eu observei que o pessoal despreza muito, algumas pessoas que vai tratar sobre testemunho de Jeová termina querendo discutir com elas, destratar. Isso para mim é vergonhoso e a gente tem uma missão a cumprir, né? E envolve elas também. Então você coloca o nome para poder salvar as testemunhas de Jeová, é isso? Na verdade, eu também sou, né? Se a gente for fazer uma análise bíblica, eu também sou por ser cristão. O testemunho de Jeová não é quem, por exemplo, a liderança do corpo governante diz que é, mas é aquele que se enquadra nos padrões bíblicos, então eu me denomino também testemunho de Jeová, não da organização do corpo governante, mas testemunho de Jeová. Muito bem, obrigado aí pela tua resposta, valeu. Só que ele tem dúvida, né? Ele tem uma pergunta lá, testemunho de Jeová? Será que ele pensa que ele é testemunho de Jeová? Acho que ele tem dúvida se ele é mesmo. Tem uma interrogação ali. Eu tenho um podplay que fala de doutrinas de tudo quanto é segmento. Eu não preciso colocar testemunho de Jeová também aqui. Não Cara, é muito fácil. Olha, é muito fácil.
fazer uma TJ e deixar de ser TJ? Muito fácil. Você quer? É só mostrar para eles na Bíblia que 3 pessoas são adoradas. É só mostrar para eles na Bíblia. Você nunca vai convencer TJ criticando a religião deles, dizendo que eles são seita. Para nós isso é elogio. Os discípulos também foram chamados de seita. A melhor forma de você provar que uma testemunha de Jeová está errada é meramente dentro da Bíblia. Nós aprendemos a respeitar a Bíblia, a palavra de Deus. Então, quer nos convencer de alguma coisa? Quer nos convencer da alma imortal, de não sei o que você acredita que é oposto ao que a gente acredita? É só abrir a Bíblia e fechar a boca. Ok, eu tentei subir o cowboy aí, mas parece que ele não tá mais aí, deixa eu descer ele, né? Quando demora para carregar assim é porque a pessoa já não tá mais na live, parece. Muito bem, deixa eu subir. Ô Alexandre, calma Alexandre. Acabou a pandemia, não precisa ficar com máscara mais, cara. Deixa eu... Alexandre é gente boa. Deixa eu subir um outro que tá aqui na fila também, que é o... Deixa eu ver se o Wilton tá aí. O Wilton pediu pra subir. Deixa eu ver se ele tá aí. Os caras não acompanham a live, os caras só querem subir, só fazer pergunta e depois ir para outra live, cara. Em vez de acompanhar a linha de raciocínio do Adriano, ver o que ele tá pontuando. Os caras só saem para fazer pergunta e ir embora, cara. Deixa eu descer ele porque ele tá demorando, ó. Ele não tá mais aqui na live, parece. Muito bem, estamos aqui no bate-papo com o Adriano Cruz. Sabatino. Apertem ele, gente. Vocês estão apertando um pouco, cara. Essa é a hora. Muito bem, deixa eu ver aqui. Agora só restou o Alexandre. Não. Deixa eu ver o Sandro. Sandra. Tá Sandra aqui, né? Não sei se... Ô Alexandre, eu já cansei, cara, de falar pra você colocar a opção de subir, cara. Eu cansei, cara. Você tá na minha live o tempo todo e ainda não aprendeu, cara. Deixa eu descer esse rapaz aqui, porque não tá mais na live. Agora sim, olha lá, tá vendo? Agora ele pediu pra subir. Ele fica esgoelando aí, me sobe, não... Vamos lá, vamos subir esse herege aqui. Vamos lá, pronto, ele aprendeu, ó, devagarzinho vai aprendendo. Esse herege. Mais um herege aqui, para fazer uma pergunta para outro. Abre a câmera, Jeremias 2. Abre a câmera. Eu vou abrir a câmera, mas é para mostrar o... Não, é que você é bombado, igual o Jeremias, não é bombado, fortão? Não, o Jeremias é mais forte. Vocês já mediram muito um do outro? Não, acho que deve ser, né? Eu sou franguinho ainda. Vai lá, faça. Eu vou abrir aqui a câmera e eu vou fazer uma pergunta em cima do versículo que eu vou ler. Eu queria que o Adriano me respondesse se foi pecado ou não foi a respeito dos discípulos adorar Jesus Cristo. Não, foi não. Você vai seguir com a pergunta? Ó, segundo minha Bíblia, não sei se na tua também, o livro é Mateus 15 ou 14, o versículo é o 33. Então se aproximaram aos que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então eles confirmaram que ele era realmente o Filho de Deus. Um dia eu ouvi tu falando que ele adoraram aqui como Filho de Deus. E aí, tu confirma isso? Eles adoraram ou eles pecaram? Adriano? Oba, tô aqui. Fui tomar uma água. Vamos lá. O texto é Mateus, capítulo 15, é? Isso. É capítulo 14, versículo 33. Tu escutou eu falando? Escutei. Você está perguntando se os discípulos cometeram pecado por adorar Jesus por ele ser o Filho de Deus. Sim. Não cometeram não. Primeira coisa, eles não colocaram Jesus na posição que somente o Pai ocupa. Idolatria é isso. É você adorar qualquer pessoa ou qualquer coisa e colocar isso ou esse no lugar que somente Jeová merece ocupar. Os discípulos não fizeram isso. Os discípulos entendiam o papel de cada um.
Eles entendiam que o Pai era o Deus deles e entendiam que Jesus era o filho desse Deus que eles tinham. Esses discípulos aqui, eles eram judeus. Eles eram judeus. E os judeus tinham um Deus. E obviamente não era Jesus. Esse Deus dos judeus, que é mencionado em todo o livro do Antigo Testamento, era somente o Pai. Então eles já tinham uma crença numa divindade. Eles não eram céticos, nem agnósticos, nem ateus. Eles tinham uma divindade que eles já adoravam. Quem era esse? Era Jesus? Não, era o Pai. O próprio Jesus, claro que é em outro contexto, mas em João, capítulo 8, versículo 54, ó, Jesus conversando com os judeus, e era também lá dos discípulos, que também eram judeus, ele falou assim, se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. É o meu Pai que me glorifica, aquele que vocês dizem ser o seu Deus. Então, o Pai de Jesus era o Deus dos judeus. Então, eles ali, aqueles discípulos, eles só adoravam ao Pai. Tá, mas por que eles deram prosquinel para Jesus? Simples. A palavra prosquinel significa um ato de reconhecimento. Eles reconheceram a Jesus e mostraram isso por meio de ações, porque Jesus era filho do Deus que eles davam latreia, ou davam culto, ou prestavam culto. Esse prosquinel aí não é adoração de dar culto, de prestar culto. Por exemplo, quando o judeu ia no templo, ele não dava prosquinel para Deus, o Pai. Eles davam latreia, eles prestavam culto a Jeová, o Pai. Para Jesus e para os reis daquela época, eles davam prosquinel, os judeus, inclusive os discípulos. Então eles deram para Jesus aquilo que eles davam para qualquer outra pessoa que tinha autoridade. Claro, por motivo diferente, mas a intenção era a mesma. Reconhecer a pessoa como superior a eles. Por isso que o escritor botou a palavra prosquinel, e não a palavra... Adriano, como é que está escrito na tua Bíblia aí, esse versículo? Curvaram-se. Deixa eu ler aqui de novo. Mateus 15... Não, 14, 33. 14, 33. Na minha tá assim, ó. Depois de terem subido no barco, o vendaval parou. Então os que estavam no barco se curvaram diante dele, dizendo, o Senhor realmente é o Filho de Deus. Mas como é que é? Esses se curvaram, se ajoelharam perante ele? Como é que eles se curvaram? Era um ato de culto, não era um ato de culto, era simplesmente um ato cultural. Os judeus tinham essa cultura de se curvar diante daqueles que eles reconheciam como autoridade. Por exemplo, lá na nação de Israel acontecia muito isso. O próprio rei Nabucodonosor se curvou diante de Daniel, mas não foi reconhecendo Daniel como Deus dele, de Nabucodonosor. Era um ato cultural. Hoje você vê isso, por exemplo, na China, no Japão. Lá as pessoas elas se curvam diante de pessoas que têm mais autoridade do que elas. Já viu um chinês fazendo assim? Baixando a cabeça? Mas isso aí não é se curvar não, Adriano. É sim. Não. É prosquinel. A palavra se curvar que você está falando, que é realmente declinar o corpo em direção a outra pessoa, é a palavra pípito. Ela aparece lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, quando as 24 criaturas ali, os 24 anciãos, na verdade, eles dão pípito para Jesus Cristo. Eles se curvam, eles caem o corpo deles, se ajoelhando no chão, e eles dão pípito para Jesus. Então quer dizer que se eu se ajoelhar perante Jesus Cristo e dizer honra, força, glória e poder para ele, não é adoração e não é pecado também, né? Eu fazer isso. Não, agora se você fizer isso, reconhecendo Jesus como seu Deus, aí é pecado. Mas se você mas a Bíblia diz que ele é Deus.
Mas ele não é o seu Deus. Não deve ser o seu Deus. A Bíblia também chama Satanás de Deus, os anjos de Deus, os humanos de Deus. Então eu Mas posso ele não então, é. então, Adriano, eu posso então me curvar diante de Jesus Cristo e adorar, né, eu posso se dobrar o joelho perante Cristo dizendo força, glória e poder, como filho de Deus, não é pecado. Não é pecado algum. Até porque, tem pessoas que na Bíblia fazem isso. Lá no céu, inclusive, em Apocalipse, capítulo 11. Cadê? Aliás, capítulo 8. Capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, que é o texto que eu citei para ti. Quando ele pegou o rolo, as 4 criaturas viventes, os 24 anciãos, se prostaram diante do cordeiro. A palavra aqui, prostaram-se, não é prosquinel, é pípeto. Cada um deles tinha uma harpa e tal. Aí o versículo 9, eles se prostaram diante de Jesus e cantaram um cântico. O Senhor é digno de pegar o rolo e de abrir os seus selos, pois foi morto e com o seu sangue compraste pessoas para Deus, toda tribo, língua, povo e nação, e fez deles um reino e sacerdote sobre o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Então, eles, curvados-se diante de Cristo, cantam a Jesus. Isso não é tido como um ato de adoração e nem idolatria. Por quê? Porque a intenção deles não é colocar Jesus na posição que somente o Pai ocupa. O Pai é o Deus das 24 criaturas, dos 24 anciãos, das 4 criaturas, de todos os anjos. Você vê aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 16. Aliás, capítulo... Rapaz, eu esqueci os textos. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 7, 11. Diz assim, todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das 4 criaturas viventes. E eles quem? Os anjos, os anciãos, as 4 criaturas. Todos eles ali do céu se prostraram com o rosto no chão diante do trono e adoraram a Deus. Adriano, Não foi ao mas Deus, foi a Deus. assim, Adriano, lá em João diz que ele é Deus, então ele é um Deus menor? João 18 fala que ele é um Deus unigênito, é um Deus gerado, é um Deus que foi trazido à existência. Sim, menor, no caso menor, certo? Claro, em relação à existência, aquele que é trazido à existência é inferior àquele que trouxe esse Deus à existência. Não, beleza. Obrigado pela oportunidade de perguntar aí, viu, Play? Valeu, seu herege. Valeu, herege. Valeu. Deixa eu descer esse herege aqui. Esse herege é um herege adventista, ok? Temos herege adventista, temos herege e por aí vai. Deixa eu subir aqui mais um, quer fazer uma pergunta? Aqui, esse aqui, Esse aí tava falando de você na rolagem aí. Agora fala aqui na frente dele. Eu tenho uma pergunta para fazer, continuando nesse tema que o Alexandre trouxe, né, nessa questão de adoração, porque me soou, e aí eu vou emendar no comentário. Ligar a câmera, mas ninguém ligou, peraí, Wesley. Aí na Ligaram sim, ligaram sim. Só o xarope do Alexandre e o testemunha lá. O resto ligou. Tranquilo. Fecha a câmera. Vou fechar. Mas, assim, em relação a essa questão de adoração, porque me pareceu, na fala do Adriano, ele pode me corrigir, que ficou algo muito, como posso falar, algo pessoal, entendeu? Ou seja, se a intenção da adoração dele for colocar Deus, né, Jesus como Deus principal, então essa adoração é idolatria. Mas se a adoração dele for para ele ser como simplesmente o Filho de Deus, então não é idolatria. Ficou algo meio ambíguo. Eu gostaria que o Adriano explicasse, e explicasse também em cima de um texto. Eu estava preparando um texto aqui, mas eu vou falar outro texto. Não, vou trabalhar esse texto aqui, que é Mateus capítulo 28, só um momento aqui, capítulo 28 e versículo 9, né, a manhã de ressurreição, que diz assim: de repente Jesus as encontrou
e disse, salve, elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Já que a palavra aqui é proskineu, né, como você trabalhou, porém, proskineu, ele é um ato, né? Assim, quando a gente fala proskineu, a gente imagina um ponto. Da mesma forma com toda a palavra, né? Caneta, a gente imagina o quê? Uma caneta, né? Uma borracha, imagina ser uma borracha. Proskinel, né, dentro da etimologia da palavra, significa o quê? Prostrar-se e beijar a pessoa. Porém, se a palavra aqui melhor fosse prestar homenagem, por que, Adriano, não está escrito assim? De repente, Jesus as encontrou e disse salve, e elas se aproximaram e prestaram homenagem, já que o sentido da palavra proskinel já está, né, com o ato da pessoa se ajoelhar e beijar os pés. E porque tem uma ênfase nela abraçando os pés e o adorando? Ficaria meio ambíguo, porque proskinel, né, acho que já ficou bem claro dentro da minha pergunta, ficou meio ambíguo, porque elas se deitaram, né, e ainda deitaram, prestaram homenagem. Como assim? Sendo que o ato de prestar homenagem já significa que elas teriam já se colocado aos pés de Jesus. Essa é a minha pergunta. E também em relação à adoração, né? O que é adoração para você, Adriano? Bom, primeiramente, vamos partir do princípio. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, Deus deu uma ordem para a nação de Israel. Deus o Pai. Aí ele falou assim, ó. Eu sou Jeová, seu Deus, que o lhe tirou da terra do Egito, a terra da escravidão. Não tenham outros deuses além de mim. Mim é singular. Então, o Pai aqui está se referindo apenas a Ele mesmo, como sendo o Deus da nação de Israel. Vamos imaginar que a nação de Israel já conhecia Jesus e tudo mais. Será que dentro dessa ordem aqui, eles poderiam também ter Jesus como Deus deles? Claro que não. Por que não? Porque a ordem é clara. Não tenham outros deuses além de mim. Ou seja, a nação de Israel não poderia adorar o Pai e nenhuma outra pessoa. Nem outro anjo, nem outro ser humano, nem outro filho de Deus. Eles tinham que adorar exclusivamente ao Pai. Tanto é que o Pai continua dizendo no versículo 5, não se curvem diante delas, nem as sirvam, pois eu, Jeová, seu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva. Então, Jeová, ele quer adoração nesse sentido de divindade, de prestar culto, somente para ele. Ele não quer dividir isso com mais ninguém, por isso que ele só se referiu a si mesmo. Se aqui já existisse uma trindade, seria complicado o próprio Pai falar isso. Porque vocês trinitários têm o Pai como Deus de vocês, o Filho também como Deus de vocês e o Espírito Santo como Deus de vocês. Então vocês têm outros deuses além do Pai, outros deuses além de Jesus, outros deuses além do Filho. Ah, mas nós não acreditamos que não são três deuses. Meu caro, qual é a natureza do Jesus que você acredita? Qual é a natureza do Pai que você acredita? Qual é a natureza do Espírito Santo? Todos você vai dizer que eles são seres divinos. E que têm a mesma essência divina e que compõem uma trindade, o Deus Supremo. Vocês têm uma trindade reformulada, é a trindade 2.0, onde pessoas de naturezas não definidas formam um Deus trino divino. E aí eu vejo na Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Jesus tendo a sua própria divindade no seu corpo. E aí se você pesquisar o significado de divindade, é um atributo dado, ou atributo inerente àquele que é divino, ou seja, aquele que é Deus. Então Jesus sozinho, dentro da argumentação de vocês, ele é Deus, e está correto. E é somente isso que vocês defendem. Raramente, quase nunca, vai se ver um trinitário dizendo que defende a trindade.
Vocês acham que defender a divindade de Cristo é defender a Trindade. Não sei onde que vocês encontraram isso, porque o credo de Atanásio não fala nada, absolutamente nada sobre isso, alegando que Jesus ser Deus prova a Trindade. Prova coisa nenhuma. Agora, voltando aqui para a questão, né? Acho que você entendeu, Samuel. Para a nação de Israel, eles não deveriam ter qualquer outro ser, seja na terra ou no céu, além do Pai como Deus deles. Essa era a ordem dada para eles. Aí, você bem sabe que no contexto onde Jesus Cristo viveu, o povo ele era judeu. Antes de Jesus aparecer no cenário da humanidade, a quem os judeus adoravam? A uma só pessoa, o Pai. Somente o Pai era o Deus deles. Beleza. Jesus, quando abriu a boca, olha o que ele falou aqui, ó. Em João capítulo 8, versículo 54. Já lido, mas vale muito a pena ler o que Cristo falou. Diz assim: se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. É o meu Pai que me glorifica, aquele que vocês dizem ser o seu Deus. Então Jesus está dizendo que os judeus ali que estavam conversando com ele, afirmavam que o Deus deles era somente o Pai. Beleza. Aí eu chego no texto que você trouxe, que é Mateus capítulo 28. Eu pergunto para você, analisando os detalhes, versículo 9. Qual era a nacionalidade dessas mulheres? Aí você vai dizer, elas eram judias. Qual era a adoração que elas praticavam? Adoração ao Pai. Porque eu acabei de mostrar para você o contexto histórico dos judeus adorando uma só pessoa, porque era a ordem do próprio Deus não ter outra pessoa divina além dele, sendo o Deus deles. E vimos que o próprio Cristo falou que o Deus dos judeus era somente o Pai. Aí essas mulheres que supostamente adoraram a Jesus estavam cometendo idolatria, segundo a sua argumentação. Porque os judeus, como elas eram judias, tinham que adorar somente o Pai. De repente estava adorando outra pessoa, que não era o Pai. Era o filho desse Pai. Afinal, foi o que ele disse. E aí tem a palavra prosquinel. A palavra prosquinel, você perguntou, por que não aparece a palavra homenagem? Porque a tua Bíblia é tendenciosa. Porque a tua Bíblia quer te ensinar que tu adorando uma pessoa, tu está adorando a Trindade. Embora essa pessoa não seja a Trindade. Samuel, raciocina comigo. Onde você leu dentro do credo de Atanásio que Jesus sozinho é a própria Trindade? Ou que ele representa a Trindade? Ou que ele é a Trindade em forma encarnada? Para vocês, a palavra Theos, ou a palavra Deus, é sinônimo de Trindade. O Deus, o seu Deus, se eu perguntar quem é o seu Deus, Samuel, você vai dizer a Trindade. Só que você não defende a Trindade, você defende a divindade de Jesus. E defender a divindade de Jesus não prova que existe um Deus trino. Defender que Jesus deve ser adorado refuta a Trindade. Você deveria adorar as três pessoas, compondo a Trindade. Se você adorasse a Trindade, aí você estaria coerente com a sua crença. Mas adorar três pessoas que têm divindades distintas, e eu vou te provar isso dentro da Bíblia, você está sendo politeísta e idólatra. Por que eu falei que tem divindade distinta? Abre tua Bíblia aí em João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 18, diz assim sobre o Deus Jesus. Aqui não é o Jesus humano, porque esse Jesus aqui, ele está ao lado do Pai. O Jesus humano não está ao lado do Pai, né? Quando o João escreveu esse texto. Pensa bem. Lá em João capítulo 1, versículo 1, diz assim, o verbo estava com Deus. O aí é prosa, é companhia e tal, então o Deus Jesus estava com Deus Todo-Poderoso lá, que é o Pai. Aí chega no versículo 18, eu pergunto assim, se Jesus é o mesmo Deus que o Pai é o mesmo Deus que Jesus. É tipo 6 e meia dúzia, é a mesma coisa. Não é isso que vocês falam? Então, se o Pai é Deus Todo-Poderoso,
Jesus também é Deus Todo-Poderoso. Se o Pai é Deus onisciente, Jesus, por ser o mesmo Deus, logo ele também é Deus onisciente. Mas se eu inverter a ordem, Jesus é Deus unigênito, segundo o que está escrito em João 18. O Pai, seguindo a regra, também deveria ser Deus unigênito. O Espírito Santo também deveria ser Deus unigênito. Ora, aquilo que o Pai é, Jesus é. Mas o que Jesus é, sendo divino, o Pai não é. Não tenta colocar o Jesus humano nesse versículo, porque João não está falando do Jesus humano nesse versículo. Ele fala nos versículos anteriores. Mas em João 18, ele escreve: nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Aqui não tem nada, absolutamente nada a ver com Jesus humano. Aqui se refere ao Deus Jesus sendo unigênito, oposto, não em oposição, oposto ao Deus que ninguém jamais viu. Então, por regra de compreensão lógica, eu tenho dois seres que são divinos, classificados diferente um do outro. Um Deus invisível, que está ao lado do Deus unigênito. E é exatamente o que eu leio em João capítulo 1, versículo 1. Em que período? No princípio. E no princípio não tinha o Jesus humano. Ali era o Jesus Deus. Então eu tenho dois deuses. É igual eu e você. Ó. Eu estou na companhia do Wesley. Eu sou humano, o Wesley também. Então, na live, eu estava com o Wesley e o Wesley estava comigo, na mesma companhia. Então a pergunta que eu devolveria para você é: se Jesus é o mesmo Deus que o Pai, tudo que o Pai é, sendo Deus, Jesus também é. Assim sendo, Jesus é Deus unigênito. O Pai também seria Deus unigênito? Pode ficar à vontade. Assim, o pessoal perguntou aqui embaixo, bloqueou, o Wesley não me bloqueou, tá, gente? Eu que não quis responder, estava na vez de pergunta do Adriano, deixei ele fazer toda a elucidação, toda a contextualização para me responder. Eu não gostaria de ir para esse caminho, mas infelizmente o Adriano não me respondeu em Mateus 28 e 9, porque o Adriano falou assim, que a minha pergunta foi, por que ali não está adoração? E na verdade minha pergunta não foi essa. A minha pergunta é, por que não está na sua versão somente e lhe prestaram homenagem? E também na sua versão na TNM está abraçaram e lhe prestaram homenagem, sendo que prestar homenagem vem do proskinel. Proskinel é um ato contínuo, ou seja, poderia estar escrito, de repente Jesus as encontrou e disse salve, e elas se aproximaram e prestaram homenagem, porque já está o sentido completo, o sentido deles se debruçarem e beijar, só que ali elas se debruçaram, né, agarraram os pés de Jesus e prestaram homenagem, sendo que prestar homenagem já está no sentido antes. Ou seja, já está só no sentido de prestar homenagem, já significa que elas se prestaram aos pés de Jesus. Ou seja, teve algo a mais que simbolizou, e por isso que as Bíblias, NVI, ACF, NR, colocam adorar, entendeu? Então, não é questão de trinitário. E essa foi a minha pergunta, né? E a minha primeira pergunta foi sobre o que é adoração. Tudo bem, Adriano fez uma contextualização aí de adoração ao Pai, né? E tudo bem, eu não concordo com esse monoteísmo rígido pregado pelos israelitas, como o pessoal encara os israelitas, né? Porque a gente sabe muito bem, eu creio que o Adriano vai falar, vai reverberar comigo, porque eles usam a Septuaginta em relação a isso, que o judaísmo do Segundo Templo, ele é muito influenciado pelas culturas pagãs em torno. Então, se você falar com um ortodoxo sobre o que é Satanás, né, ele vai falar de um jeito. Agora, o judaísmo do Segundo Templo, ele vai falar de outro jeito, essa personificação de Ra-Satã, né? Então, assim, o monoteísmo do Segundo Templo é um pouco diferente daquele monoteísmo que a gente começa a habitar. E realmente, Adriano, eu concordo com você, né, nessa questão de ser dois deuses dentro da sua cosmovisão. São dois deuses, tá certo, né? Para cair aqui é porque estão me ligando. Então, se eu cair, é por causa disso, tá, gente? Eu gostaria futuramente, acho que não vai dar, conversar mais com o Adriano em relação a isso. Mas, dentro da sua cosmovisão, realmente são dois deuses, Adriano. Não tem nenhum problema em relação a isso, porque Jesus é Deus e o Pai é Deus. E essa argumentação faz sentido se eu fosse unicista. Aí sim, eu sou unicista, os dois são um só, não faz sentido ali.
Mas dentro da sua cosmovisão, e eu estou aderindo. Gente, não vai dar. A pessoa que está me ligando aqui. Mas enfim, eu vou falar, o Adriano vai comentar, e enfim, em outro momento eu posso subir novamente para a gente conversar mais. Só que dentro da sua cosmovisão, tudo bem, eu aceito essa dupla divindade aí. Eita, Jesus amado. Enfim, só respondendo, essa questão final é uma falsa equivalência, tá certo? Não, ô, Samuel, deixa no silencioso. Deixa o celular no silencioso, eu acho que quem te ligar não vai te atrapalhar, pô. Espera aí, rapidinho. Eu vou pedir para os nossos amigos aqui da rolagem, calme os ânimos, Denis, o pessoal aí, calma, gente. Aqui é bate-papo, nós tá conversando, ninguém tá atacando ninguém. A live tá de boa até agora. 2h30 de live tá de boa. Beleza? Vamos continuar assim. Só tem herege aqui. Vai lá, Samuel. Voltei. É o seguinte, que estavam me ligando aqui, acho que eu vou ter que sair, mas enfim. Depois eu vejo, vai ficar salvo, né, Wesley? A gravação? A sua parte eu vou tirar porque é irrelevante. Tô brincando. Vai ficar salvo sim, fica tranquilo. Enfim, essa questão final é uma falsa equivalência, entendeu? Porque o que adere-se na questão de, o mesmo Deus que Jesus é, então cadê que o Pai é o Deus unigênito? Mas, na verdade, esse compartilhamento de divindade dele é em majestade, poder e glória. Inclusive, eu posso pegar um material das Assembleias de Deus e mostrar para você que não é em questão de geração, tá? Essa igualdade, porque são duas pessoas, e como você bem falou, são dois deuses. Então, qual é a equivalência deles serem deuses? O que faz Jesus ser Deus e o que faz Jeová ser Deus. É isso que eles compartilham. Não é necessariamente a mesma geração. Entendeu? É nesse ponto que... Por isso que eu falo, e já encerrando minha palavra, é uma falsa equivalência falar que a geração de um e a geração de outro... a geração de um e a geração de outro é diferente e fazem eles serem iguais. Realmente eles não são iguais, são duas pessoas distintas, até bem dentro da Trindade, né? Tem o Pai, não é Deus, enfim, aquela concepção toda que vocês já sabem. E é isso, eu vou ter que me retirar, felizmente, e aí outro momento eu posso falar e conversar mais, Adriano. Tranquilo, muito obrigado aí pelo espaço, gente. Queria muito ficar, mas, enfim. Mas o que que tá acontecendo? O pessoal tá te ligando? Não, a minha mãe tá me ligando, que é 11 horas, aí eu tenho alguns compromissos familiares, aí infelizmente eu não vou poder ficar, mas com muito respeito, considero bastante o Adriano aí das lives, não concordo com tudo, mas é normal da vida, né? Enfim. Beleza, meu querido. Até a próxima. Tá aí um cara que eu faria questão de debater, o Samuel. Veio com ele depois, Wesley. Cara, gente Samuel. boa, educado. Bora. Tem conhecimento, tem bagagem. Acredito que ele se tornaria ou seria um bom debatedor. Mas é para um outro momento. Ele perguntou por que na minha Bíblia tem abraçaram e proskinel. Porque tem no grego a palavra krateo. Ou krateo, sei lá como é que traduz, o que pronuncia. E aí é abraço. Por isso que tem lá abraço e proskinel. E aí quando a minha Bíblia traduz esse texto, né, a tradução Novo Mundo, ela coloca prestaram-lhe homenagem. Porque o que elas fizeram ali não tem nada a ver, não estava dentro do templo, a intenção dela não era dar culto para Jesus, elas simplesmente prestaram homenagem a Cristo pelo que ele havia, pela situação ali. Inclusive é o que acontece quando uma mulher ela se prostra diante de Cristo, implorando ajuda para ele. Sabe o que ela dá para ele? Proskinel, que também tem o sentido de recorrer a alguém em busca de ajuda. Então ela faz justamente isso. Gente, Jesus não foi adorado sendo Deus. Não foi. Só existe uma pessoa na Bíblia que ela é adorada no Antigo Testamento, no Novo Testamento e adorada no céu por todos, inclusive pelo próprio Jesus. É o Pai. É o Pai de Jesus, é o Pai da humanidade. Somente Jeová, o Pai, é adorado em toda a Bíblia. Jesus não. Jesus ele é o nosso Senhor, o nosso maior exemplo. Se nós queremos adorar Jeová de um jeito correto e aceitável do ponto de vista de Jeová, temos que imitar a Jesus e obedecer a ele. Eu vejo muito, Wesley, as pessoas falam de Jesus, né? Isso é até elogiável. O problema é que
Se Jesus é o seu Deus, por que que você não obedece o que ele mandou você fazer? Jesus mandou muita coisa. Se você tem ele como seu Deus, a sua obediência a ele teria que ser ao pé da letra. Infelizmente não é o que nós vemos, né? Daqueles que dizem que Jesus é o seu Deus. Claro que não todos, aqui estou me referindo a quem realmente não leva em conta aquilo que Cristo falou. Por exemplo, tem muita gente aí, e o Wesley vai concordar comigo, que fala sobre Jesus. Passa o dia inteiro falando sobre Jesus, mas o cara não vai num culto. Sendo que Jesus sempre estava junto com seus discípulos. E o próprio Jesus, a Bíblia fala, que ele todos os dias ia no templo. Todos os dias. Então, por que a galera hoje não faz isso? Jesus fazia, você tem ele como seu Deus. Cara, não seja desigrejado, vai no culto. Né? Já que você obedece a Cristo. De uns 10 anos para cá, os desengrejados têm aumentado. De uns 10 anos, tô sendo bonzinho, tá? De uns 10 anos para cá, tem aumentado, por N motivo, né? Tem um